Você sabia que o hino nacional é um patrimônio nacional e que existem outras curiosidades que estão regulamentadas em lei? Olá, eu sou a professora Solange Tomiyama e no vídeo de hoje eu quis abordar especialmente o hino porque eu acabei de sair de um evento científico que eu tradicionalmente canto o hino e que aconteceram algumas situações que eu vou relatar e que eu achei necessário fazer alguns esclarecimentos que não se trata apenas de uma mera frescura da professora, mas algo que respeita aos ditames da lei, ok? E ao final vou trazer algumas peças, algumas situações engraçadas relacionadas ao hino. O hino ele está regulamentado pela Lei 5.700 de 1971, que estabeleceu como símbolo nacional o hino, a bandeira, o selo brasileiro e as armas brasileiras. Elas são consideradas então como um símbolo que representa a República Federativa do Brasil. Desta forma, merece respeito e saudação e tratamento diferenciado. Então, o hino, aquele que a gente canta super longo, a própria lei disciplinou o que ele significa. No seu artigo 6º, ele trata como uma música de Francisco Manuel da Silva, de poema de Joaquim Osório Duque de Estrada, que ele foi então composto justamente na proclamação da República, e por isso que fala às margens do Ipiranga, e ele representa todas as estrofes, as conquistas que o Brasil passou, a história, e então simboliza toda essa luta que foi até chegar à proclamação da independência. Então, ele representa a identidade do povo. Cada nação tem o seu hino e ele é tratado de forma muito, muito, muito respeitosa. E quais são alguns regulamentos e alguns procedimentos e protocolos que devem ser obedecidos em relação ao hino? Bom, segundo o artigo 25, inciso 2, parágrafo 2º, ele é uma posição de saudação, então de respeito, quando tem a bandeira, quando tem o presidente, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente ele é geralmente executado perante essas autoridades e que tem até, os militares têm uma posição de continência, né? Tem gente que fica, os militares eles têm o seu próprio a sua própria postura. E o cidadão comum, segundo o artigo 30, a gente tem que ficar em pé, em silêncio, os homens com a cabeça descoberta, então sem boné ou sem, enfim, e aí ele tem que ficar voltado para a bandeira quando ele é então executado. Dizem, inclusive, que não é para se cantar, porque é uma posição de silêncio que a lei assim determina. E aí, inclusive, existe a questão do aplauso. Segundo o próprio artigo 30, como é silêncio, então não pode nem sequer ter algum tipo de manifestação. E o aplauso à execução do hino é uma manifestação. Mas professor, eu já vi gente aplaudir o hino. Pois é, quando ele é executado por um cantor e por uma banda, o aplauso não é para o hino, o aplauso é para o artista e a banda. Quando é executado por gravação, então não existe alguém então a referenciar. Por isso que não pode aplaudir. E aí até nesse evento teve um aluno que não sabia e acabou aplaudindo. E aí foi importante porque
as pessoas às vezes não aplaudem porque o outro não aplaudiu, mas não sabe o porquê. E aí eu fiz questão de esclarecer o porquê que não se aplaudia. Até mesmo o artigo 34 diz que não pode ser executado em quaisquer arranjos vocais, a não ser aquele do Alberto Nepomuceno. Igualmente, não será permitida a execução de arranjos artísticos e instrumentais do hino que não sejam autorizadas pelo presidente ou via do Ministério da Educação e da Cultura. Então, aquelas execuções na capela ou com outros arranjos, pela lei, ela é proibida. Ela não pode ser executada e a sua execução ela é voltada para esses eventos. Por que no evento científico, então, nós costumamos executar? Por uma questão cívica, né? De respeito e por uma questão de consciência. A gente tem curiosidades como o emblemático caso da Fafá de Belém, na época das diretas já, que ela respondeu por ter cantado fora de todo o arranjo o hino nacional. Então você pode até procurar aí nas redes sociais, no YouTube, que você encontra. Também tem o caso emblemático numa Assembleia Legislativa que a Vanusa, a cantora Vanusa, ela cantou e ela errou o hino e continuou, e aí ela inventou a letra como se fosse um show, e aí as pessoas lembram até hoje, né? O que a gente conclui com tudo isso? Ora, que o hino, ele mais do que tudo, ele é um ato cívico. Então, por isso que como cidadã, eu decoro porque eu tenho muito respeito, muita consciência e orgulho de ser brasileira. Então, por isso que cada cidadão, ele tem esse respeito. E, portanto, deve seguir algumas formalidades que, ok, se a gente não sabe, a gente vai aprendendo na escola. As escolas antigamente, elas tocavam quando hasteava a bandeira. Na minha escola eu hasteava toda quarta-feira, e aí tem todo um protocolo, até mesmo para as crianças desde pequenas aproveitarem e respeitarem, ok? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que bate palma, que não canta o hino, ou sabe cantar, ou ainda tem gente que fica lá, que santo, tô lá cantando e tô lá conversando, batendo a perna, olhando o celular, e que isso é um desrespeito e pode inclusive ser punido quem age com essa postura, tá bom? E se inscreva no canal, porque assim eu sei que você gosta dos vídeos que eu faço daqui com muito carinho e com muito entusiasmo para você daí, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.